Em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ao que lhe respondeu Ruth: Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei, e eu ali haverei de ser sepultado. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. É bom lembrar que a vida de Ruth estava entrelaçada com a vida de Noemi. Quando Noemi saiu da sua terra por uma dificuldade e ela foi morar em outra terra, e lá o marido dela falecer. Mas os 2 filhos que ela tinha cresceram e se casaram com 2 mulheres que eram de outro local, não eram judias. Mas essas 2 se casaram com os filhos de Noemi. Porém, com o tempo, esses 2 também morreram, ficando assim Noemi sozinha com Ruth e Orfá. As 2 resolveram estar e continuar com Noemi. E Noemi estava retornando para a terra dela, porque Noemi soube que as coisas tinham melhorado. Só que ambas queriam seguir Noemi, porém Noemi explicou para as 2, tanto Orfá como Ruth: não dá para vocês me acompanharem. Eu não tenho mais filhos para dar a vocês. E ainda que eu tivesse um filho hoje, como vocês poderiam esperar até eles crescerem para se casarem com eles? Não, o meu fardo é muito amargo. Vocês devem voltar para as suas terras e que Deus use de misericórdia com vocês. E ambas choraram muito, mas Orfá, o Orpá, aceitou a palavra e foi para sua terra, porém chorou muito, também amava Noemi. Mas Ruth foi mais radical. E é neste item que eu quero me deter. Por que Ruth foi tão enfática em querer seguir Noemi? Nós falamos muitas coisas e, na verdade, Deus está nisto sim, mas eu aprendi que dor dói. E elas não sabiam o que vinha, o que iria acontecer. E aconteceu. Porém, Ruth decidiu seguir Noemi. Se por compaixão, se por amor, ela estava decidida a seguir Noemi por onde quer que Noemi fosse. E ela decidiu amar e se dedicar também ao Deus de Noemi. Ela estaria então abrindo mão dos deuses pagãos e estava apenas se dedicando ao Deus de Noemi. E ela decidiu: aonde quer que eu morra, eu morrerei e ali eu serei sepultada. E somente a morte poderá me separar de ti. Esta palavra foi dura, foi severa, e naquela época as palavras tinham grande autoridade. Aqui observo como Noemi conseguiu convencer Ruth, como Noemi levou Ruth a uma decisão tão pesada, lembrando que Noemi mesma disse, a própria Noemi falou que não estava mais em condições de nada, que agora o nome dela passaria a ser chamada Amarga, porque o Todo-Poderoso a tratou com amarguras. A vida dela tinha acabado. Mas Ruth queria seguir Noemi. E a palavra tornou-se clara para mim quando começamos a compreender, antes mesmo da palavra pregada, Noemi deu um testemunho, uma vida diferenciada. E nesse testemunho, realmente, ambas, tanto Orfá ou Orpá como Ruth, amaram o testemunho de Noemi e queriam seguir Noemi pelo que ela era, não principalmente pelo que ela pregou. Aqui entra o testemunho de Noemi, foi um brilho que ninguém dá ênfase.
mas foi suficientemente forte para levar ambas a amarem Noemi. E ambas queriam seguir, mas Ruth, ainda bem mais radical, não abria a mão de Noemi e não abria a mão do Deus dela. O testemunho fala, irmãos. O testemunho de Noemi foi forte e aprisionou emocionalmente e amorosamente a vida de Ruth, a ponto de Ruth abrir mão de toda a sua história, do país onde estava, e preferiu simplesmente seguir Noemi. A grande mudança está nas palavras? Também, mas observo que parte da grande mudança está no testemunho, porque o testemunho de Noemi captou e gerou amor entre as suas. E ela tornou-se uma diferença que não ficou muito enfática aqui no livro de Ruth, mas para mim foi o princípio, o fundamento pelo qual Ruth decidiu seguir Noemi. Muitas pessoas dizem, Ruth seguiu por causa de Deus. E eu digo, lógico, mas antes disso, Ruth seguiu por causa do testemunho de Noemi. Aqui eu dou um destaque para todos nós. Vamos atentar para o nosso testemunho, para a nossa paciência, para a nossa longanimidade. Vamos atentar para o que fazemos, porque o nosso testemunho vai falar. O testemunho de Cristo falou. O testemunho de Noemi falou. E Ruth se ligou e amou muitíssimamente Noemi e passou a amar muitíssimamente o Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor para aquelas pessoas que entendem o quanto é importante testemunhar para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.